Olha só, mudando de assunto, vamos falar sobre o setor elétrico. Teve uma decisão importante hoje, que é a seguinte: a Justiça Federal mandou a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovar a venda da distribuidora do Amazonas, a Amazonas Energia, ao grupo JF, aquele dos irmãos Batista, conforme o plano de negócio submetido pela empresa. A decisão pode implicar custo de até 14 bilhões de reais aos consumidores brasileiros. Em nota, a ANEEL disse que espera ser notificada oficialmente e que aguarda orientações da AGU quanto ao cumprimento da decisão. Agora, o Serrão, parece um avanço nessa decisão. A ANEEL caberia fazer essa avaliação, se a venda é viável ou não, se é algum tipo de monopólio no setor. Em tese, caberia às agências reguladoras essa definição. Mas agora, nesse caso, veio a Justiça do Amazonas determinando que um determinado posicionamento seja adotado pela agência. É um avanço do nosso judiciário, não, Serrano? Negativo. É um avanço do judiciário sobre uma decisão executiva. A gente tem que olhar essa questão sob esse aspecto. E uma vergonha, de novo, a falência das agências reguladoras, Vitor. A ANEEL não tomou uma decisão, sabe por quê? Ela estava no empate. Ela está com um conselheiro a menos, então ela não pôde tomar a decisão. Aí, pressionado politicamente e economicamente, um conselheiro mudou o voto. E aí, isso que gerou a confusão. E agora vem a decisão judicial para confirmar que tem que cumprir, que a Amazonas Energia tem que ser assumida pela outra empresa que, no fim das contas, ela vai ter que ser subsidiada. E a outra empresa, curiosamente, a Âmbar Energia, é ligada ao grupo JIF, o polêmico grupo dos irmãos Batista, que vai receber, com certeza, alguma injeção gigantesca do BNDES para custear essa operação de extremo interesse social. Mas fique calmo. Você aí no Amazonas, que já paga uma energia caríssima, você que é obrigado a gastar muita grana aí, inclusive com ar-condicionado, porque o ar-condicionado é baratíssimo. Você compra ele baratinho pela Zona Franca de Manaus, mas na hora de pagar a conta de luz você se arrebenta. A turma de Manaus paga conta de luz, tarifas absurdas, altíssimas. E agora estamos na temporada de energia com a faixa vermelha 2. Imagina a cacetada que vai ser para o consumidor e o lucro que vai acabar retornando para essas concessionárias de energia. A história se repete de maneira eletrizante como prejuízo para o cidadão brasileiro nessa história de uma privatização do setor elétrico que foi mal feita lá atrás. A agência reguladora não cumpre corretamente o papel que tem que fazer e o Brasil ficou à mercê dessas empresas que acabaram crescendo, não tendo boa gestão e sendo oligopolizadas. Você pode ver que as empresas de energia, distribuidoras, estão na mão de grandes grupos concentrados e que não estão prestando aquele serviço de qualidade que se esperava à população. Mas a cobrança, fica tranquilo, a cobrança é caríssima. Diga, Coronel. Pois é, você sabe que o que me deixa mais indignado ou preocupado é o fato de que esses empresários que já estiveram envolvidos há bem pouco tempo com uma série de irregularidades, de crimes, e que, inclusive, no momento ali de delação, passaram detalhes sobre pagamento de propinas, de como isso era feito até com os próprios, como diz o vice-presidente, quando ainda frequentavam o local do crime no governo passado e agora retornam ao local do crime e trazem os seus parceiros. O que me deixa perplexo é que isso não causa nenhum tipo de indignação. A gente está conversando aqui de uma forma normal, como se nós estivéssemos falando de um grupo de empresários idôneos que estivessem realmente interessados em investir em um setor que, aliás, é um setor que tem uma vantagem. O consumidor não pode ficar sem energia elétrica. Então, é um investimento seguro, porque alguém vai pagar aquela conta de luz, a população não tem como ficar sem energia elétrica e o pior, se acontecer a inadimplência ou parte da população mais pobre, o governo ainda subsidia. Então, nós temos um negócio da China, poderíamos dizer. Mas sabe que essa situação me lembra muito essa posição meio
meio morna do governo Lula em relação ao Nicolás Maduro, por exemplo. Por que o presidente Lula foi confrontado, inclusive lá na posse no México? Porque ele na ONU e nos encontros que teve nos Estados Unidos, todos os presidentes da América do Sul se manifestaram contrários ao ditador Maduro e o Lula simplesmente ficou quietinho. Ele disse que ele fala do que ele achar importante, ele não julgou conveniente falar. Pois é, agora me parece que também esse tipo de chantagem, ou seja, o que o Maduro sabe sobre o PT e sobre o Lula, é mais ou menos, a gente pode estabelecer um paralelismo sobre o que esse grupo empresarial, esses irmãos sabem do PT e desse grupo que estava no passado. Então, por isso, eles voltam à cena do crime com tanta desenvoltura. E a gente está vendo isso em vários setores, não é só no setor elétrico, não. Agora, é de causar estranheza é que todos os operadores do direito, aqueles que se levantaram com medo de que Bolsonaro representasse um risco à democracia, nesse momento ninguém fala nada. O próprio Supremo Tribunal Federal está desfazendo todos os acordos de leniência, tudo da Lava Jato, aquelas pessoas que depuseram, como esses irmãos que depuseram confessando os crimes, agora estão sendo premiados com até devolução do dinheiro daquilo que eles tinham pago nos acordos. Então, é o que nós temos visto. O Supremo Tribunal Federal, as agências, o governo federal traz de volta aqueles atores que deveriam estar pelo menos escondidos, deveriam pelo menos estar envergonhados, mas não. Todos voltam, alguns inclusive voltando à cena política e empresarial, como se nada tivesse acontecido. E eu digo para você, Vitor, e digo para você, Serrão, isso é o que me causa maior indignação. Como diria o nosso saudoso Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha. Bom, vou aproveitar que o Coronel falou de Venezuela para a gente tratar desse assunto. Tivemos uma novidade que é o seguinte: uma representante do Carter Center, que é uma das organizações internacionais que atuaram como observadoras do processo eleitoral em julho na Venezuela, apresentou na Organização dos Estados Americanos, a OEA, as atas da eleição. E, para surpresa de 0 pessoas, essas atas mostram que Edmundo Gonçalves foi o vencedor da eleição, com 67% dos votos contra 31% do ditador Nicolás Maduro. Ou seja, Jorge Serrão, está aí o resultado, a fraude aconteceu, segundo o Carter Center, mas a pergunta é, e agora? O que é que se vai fazer com isso? O Parlamento Europeu já tinha reconhecido o Nicolás Maduro, o Edmundo Gonçalves, aliás, como presidente eleito da Venezuela, tem países sul-americanos puxados pela Argentina que também estão cobrando esse reconhecimento, agora o Carter Center vem a público, fala isso, mas o que é que vai ser feito a partir dessa constatação de que foi fraudada a eleição, Serrão? E o Lula, nosso presidente, diz que não quer falar sobre Venezuela. Por que perguntam tanta coisa para mim sobre Venezuela? Reclamou o Lula. E ele ainda alega que nas eleições lá atrás do Chávez, ele foi o cara que criou até um observatório para verificar se a democracia da Venezuela estava indo tudo bem com ela. Lula, você fundou o Foro de São Paulo junto com Fidel Castro, depois a turma da Venezuela se incorporou a esse esquema, você é parceiraço do Maduro e não tem moral nenhuma, nem condição política de falar mal do Nicolás Maduro. Tentou até ensaiar aí uma fanfarronice e dizer, pois é, que o Maduro tinha que dar um jeito, que a eleição da Venezuela tinha que resolver, que a questão democrática lá realmente preocupa, é diferente. Uma hora você disse que era normal, outra hora disse que não era tão normal assim. Você está pisando em ovos, mas tendo a certeza que a questão venezuelana é gravíssima, impacta o Brasil e vai aí ampliando o papel do Brasil, não como um anão diplomático, mas como o que eu chamei ontem de ameba diplomática. Porque o anão é pequenininho, a ameba é menor ainda que o anão, só que a ameba causa prejuízos reais. A ameba é algo que provoca doenças. E a democracia latino-americana vai ficando cada vez mais doente. Com o Brasil, que é tolerante e parceiro com a tirania, e com o Lula, que não tem capacidade nem de condenar uma eleição que foi claramente fraudada pelo ditador Nicolás Maduro. Lula, todo dia para você tem que dar
nota -13. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor. E só antes de passar para o Coronel, deixa eu reforçar o pedido aqui por likes. Tá baixo o número, hein, gente? Estamos com 13.800 espectadores ao vivo e 5.600 curtidas. Então, tá baixo o número, menos da metade. Dá para subir aí. Conto com você que está aqui assistindo a gente e esqueceu de dar like. Faça isso agora enquanto a gente ouve o Coronel Gerson Gomes. Até porque, Coronel, imagino que a solução para esse impasse, né? O que é que vai ser feito? Olha, a eleição foi fraudada, mas o Maduro está lá. Ainda é presidente, como é que a gente vai tirar de lá? Imagino que essa resposta da comunidade internacional passe bastante pelos Estados Unidos e pelas eleições americanas, não, Coronel? Exato. Tem muita coisa que deriva das eleições aqui nos Estados Unidos. A situação na Venezuela e até do Brasil mesmo são dois exemplos impressionantes de como a gente, nesse momento, precisa aguardar se o grupo que ficará à frente será um grupo mais voltado à legalidade ou à restauração do Estado de Direito. E eu digo isso porque no Brasil, agora nós tivemos documentos que o Schallenberger publicou, temos uma nova legislação aqui que está sendo confeccionada, em que se admite, sim, a interferência, particularmente do governo Biden, nas nossas eleições de 2022. E essas interferências foram feitas com aporte de dinheiro governamental, do próprio Departamento de Estado. Então, essa política externa meio dúbia, veja só, a Venezuela poderia estar pressionada, ou pelo menos o Nicolás Maduro, mais pressionado a realmente cumprir aqueles acordos de Barbados, que inclusive o Brasil foi um dos fiadores. Mas por que não fez isso? Porque o próprio governo Biden, em determinado momento, ele aliviou, ele considerou possível que parte da produção de petróleo pudesse ser negociada com as refinarias e os investidores americanos ali, por decisões que o seu próprio governo tomou, que recebeu um país que era exportador de energia e, por causa desses temas de mudanças climáticas e uma série de pautas, ele transformou os Estados Unidos novamente em importador de energia. Então, veja, decisões desse governo, elas acabam repercutindo na própria Venezuela, que foi permitida, por exemplo, negociar e comercializar ouro. E veja por quê. Qual a consequência disso? Quando os Estados Unidos admitem esse comércio de ouro, a Venezuela começou a mandar cargas e mais cargas de ouro para a Turquia. E por que fez isso? Porque utiliza o garimpo ilegal em áreas, inclusive, de grande degradação ambiental, inclusive influenciando ali os Yanomamis, a área do Brasil, a fronteira do Brasil, e está aumentando a produção de ouro. E quem foi que permitiu? O mesmo governo que não permitiu a Nicarágua de negociar ouro, ele cedeu ali em relação à Venezuela, dizendo que seria uma forma de pressionar Maduro a receber Maria Corina Machado no pleito. Não recebeu, tirou a outra concorrente, fraudou as eleições e agora os Estados Unidos têm que puxar essa corda de volta e me parece que o Senil, que ainda está aqui na presidência, parece que ele, no finalzinho de mandato, ele não tem muita perna para fazer alguma coisa ali na Venezuela. Então, realmente, a Maria Corina Machado fez uma estratégia muito bem feita. Eu posso até dizer que a Venezuela é um exemplo para aquelas pessoas aqui aí no Brasil, quando me perguntam como nós sairemos dessa sinuca de bico que nos encontramos, nessa juristocracia, nessa ditadura que utiliza o poder judiciário para esse lawfare que a gente vê no Brasil, e muitos dizem não tem solução. Mas a Maria Corina Machado, ela traçou uma estratégia muito diferente. Primeiro eles ganharam o Congresso e o Juan Guaidó se declarou presidente, o mundo aceitou e o Maduro não deu nem bola. Agora ela mudou a estratégia porque eles de fato venceram a eleição, irrefutavelmente venceram a eleição. Todos sabem, não é só a comunidade internacional que sabe, as Forças Armadas da Venezuela sabem, a sociedade sabe, a liderança política sabe, e sabe também qual é o grupo que sabe que o Edmundo González venceu? Os chavistas. Porque hoje a Maria Corina Machado está investindo
justamente naquela esquerda histórica, na esquerda chavista, nos militares que eram anti-imperialistas, esses que ainda têm algum link com a ideologia e chamando a responsabilidade dizendo: nós continuaremos a ser um narcoestado com coligações com o Irã, com coligações com a Rússia, vamos dar as costas para os nossos irmãos sul-americanos? E a Venezuela hoje está nesse debate. Eu creio que até o final do ano, porque, afinal, a própria legislação da Venezuela diz que o Nicolás Maduro, o seu mandato vai até janeiro, então mesmo que o Edmundo González tivesse sido reconhecido, em tese, ele só assumiria em janeiro. Por isso ele foi retirado para a Espanha, aguarda em segurança lá, e eu creio que as coisas vão acontecer, como você disse, Vitor, com as eleições dos Estados Unidos, que eu espero que o Donald Trump seja eleito, que vai reverberar, inclusive, para o Brasil também, porque muito disso que está sendo discutido hoje aqui em relação à situação do Brasil demanda algum tipo de atitude de mudança da Casa Branca. E eu creio que com Donald Trump nós teremos essa inflexão, que vai reverberar na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia, no México, que são estados também de narcotraficantes no poder, e com certeza no Oriente Médio e no leste europeu também. Fala, Serrão. Gerson Gomes está certíssimo. Inclusive o que falávamos no bloco anterior, o combate ao narconegócio no Brasil vai depender demais dos Estados Unidos. Dessa vez mais que nunca. Por quê? Hoje o Brasil é um dos super entrepostos de droga do mundo. Então, se você não tiver um trabalho, um combate internacional com atuação também interna por aqui, você não vai mexer em nada. E os Estados Unidos hoje têm a certeza absoluta de que eles são altamente impactados e fragilizados por esse esquema econômico paralelo do narconegócio. Então, o bicho vai pegar se o topetão do Trump emplacar de novo na Casa Branca.